Fique sabendo que Deus está honrado, que você está na casa dele e não num outro lugar. Sabemos que é verão, sabemos que as atividades que nós podemos fazer agora com o pôr do sol mais tarde, a gente tem mais chance, mas você fez a escolha certa de estar aqui na casa de Deus. Que Deus os abençoe por isso, ok? Antes de introduzir o assunto desta noite, eu achei para mim, e eu acho que para vocês também, vai ser um tema muito interessante. A minha esposa, querida esposa, ela gostou muito do tema, né? E eu penso que vocês vão gostar também. E antes de eu botar na tela o tema, eu gostaria de mais uma vez curvarmos a nossa fronte para que possamos abrir a palavra de Deus e retirar o máximo que nós podemos dela, ok? Oremos então. Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, agradecemos mais uma vez a Ti, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de com vida e saúde estarmos na Tua casa para louvar o Teu santo nome. Ó bom Pai, abençoe esses Teus filhos que aqui estão, porque muitas coisas eles poderiam estar fazendo, mas eles escolheram estar na Tua casa. Portanto, que o Senhor encha eles do Espírito Santo, da Tua graça, do Teu amor, da Tua sabedoria e dos Teus ensinamentos nessa noite, ó Pai. Que eles possam sair daqui com o coração fartos do Teu amor. Obrigado mais uma vez, bom Pai, porque aqui estamos e queremos louvar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O tema de hoje, então, ele fala assim, ó, como fazer as pessoas gostarem de você. Interessante ou não é? Como fazer as pessoas gostarem de você? Esse tema me intrigou. E eu fiquei pensando mesmo, realmente, como é que você faz as pessoas gostarem de você? Na verdade, é o que muita gente almeja. É que as pessoas gostem de você. Né? É o desejo do coração de todos. É um anseio natural que nós, seres humanos, temos. Né? E a nossa vida depende disso. Depende que as pessoas gostem de nós. E, aliás, o sucesso das pessoas depende também desse ponto. Muito, muito desse ponto. Quando você tem uma eleição, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que agora teremos a eleição de presidente, o presidente ele só vai lá para o topo, né? Alcançar o seu objetivo se as pessoas, a população gostarem dele ou aprovarem. Né? Então, quando as pessoas o aprovam, quer dizer que elas gostam de você. E agora, nós, cristãos, aqui na igreja, como é que nós fazemos para as pessoas gostarem de nós? Observando algumas coisas através da Bíblia, Jesus nos mostra alguns exemplos. E eu queria trazer para vocês aqui, então, 7 segredos de Jesus, que mostra como é que as pessoas gostaram dele. E esses mesmos segredos de Jesus podem ser aplicados na sua vida e fazer com que as pessoas gostem de você também. Nada melhor do que seguirmos os passos de Jesus. Nada melhor do que ver que Jesus pode ensinar a gente ao nosso benefício. E vamos ver aqui então. Uma das primeiras coisas que devemos fazer e que Jesus fazia frequentemente é essa. Chame as pessoas pelo nome. Chame as pessoas pelo nome. Isso é uma coisa muito importante. Abra sua Bíblia no capítulo 19 de Lucas. Abra sua Bíblia aí no capítulo 19 de Lucas, versos 5. Nós vamos ver aqui um pequeno exemplo de como Jesus fazia com as pessoas. No verso 5 diz o seguinte, a história vocês conhecem, mas eu queria traçar esse verso. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Aquele homem ficou surpreendido
ficou pasmado. Como pode ele ouvir falar de Jesus? Uma pessoa que já era de muita influência, que já se falava bastante nesse nome, sabia que era uma pessoa importante. E ele ficou então tão entusiasmado que ele queria vê-lo, porque ele descobriu que Jesus ia passar por ali, próximo dele, e ele queria de alguma forma ver a Jesus. E ele de uma forma, apesar de sua estatura ser pequena, ele descobriu um meio para ver Jesus. Mas a surpresa maior e o que chamou a atenção foi quando Jesus olhou para ele e o chamou pelo seu nome. Jesus sabe de todas as coisas, Jesus sabe de tudo, e Jesus sabia também quem era Zaqueu. E ele chamou, e Zaqueu ficou surpreso, porque Zaqueu não conhecia Jesus, não sabia quem ele era, e como Jesus sabia, como Zaqueu sabia que Jesus sabia o seu nome? Sabe que Zaqueu, ele se emocionou muito ao ver Jesus falar o seu nome. Se você também abrir a sua Bíblia em João, capítulo 1, abra sua Bíblia também em João, capítulo 1 e verso 2. Verso 42. Ali também houve um chamado. Jesus olhou para Simão e disse: Você é Simão, filho de João. Mas agora em diante, seu nome será Cefas. Simão significava ouvinte. Esse era o significado do nome de Simão. Você sabe que cada nome tem seu significado, né? E esse era o de Simão. E Jesus o trocou então para Cefas, que significa Pedro, que também significa pedra. Mas o interessante notar é que o nome de Simão significava ouvinte. E isso era uma coisa que ele menos tinha. Como que era Pedro? Pedro era aquela pessoa que estava sempre pronta a falar, sempre pronta a dar a sua opinião. Ele estava sempre pronto e disposto a ensinar os outros a fazer. E ele delegar. Assim era Pedro. Mas Jesus o reconheceu, tudo isso, e mudou a vida de Pedro. Mas a princípio, para chamar a atenção de Pedro, ele precisou chamar pelo nome. E assim Jesus fazia com outras pessoas e várias pessoas, ele chamava pelo nome. Eu fico impressionado porque eu conheci o pastor, eu não sei quem conhece, a maioria conhece aqui, o pastor Samuel Ramos. Ele também é uma pessoa muito boa com nomes. Se ele chegar aqui hoje, a igreja tiver 50 pessoas, e todo mundo falar o nome para ele, 2 sábados depois, ele é capaz de repetir o nome de todo mundo. Ele fez essa experiência com a nossa igreja lá em Bridgeport, quando eu frequentava lá. E no segundo sermão dele na igreja, ele começou o sermão dele chamando nome por nome de quem estava no banco. E era a segunda visita dele na igreja, como novo pastor. Quando a pessoa é chamada pelo seu nome, você pega a atenção dela. Você já imaginou, você já pensou quando você está numa multidão, está aquele monte de pessoas para lá e para cá, e alguém grita assim, Eloi! O que você acha que vai acontecer? Chama a atenção do Eloi ou não chama a atenção do Eloi? Chamar pelo seu nome é como soar músicas aos seus ouvidos. Você quer chamar a atenção de alguém? Chame pelo nome. Jesus, ele não chamava as pessoas por apelidos. Bem que ele poderia olhar para Zaqueu e falar assim, o que você está fazendo aí, seu baixinho? Desce aqui, preciso falar com você. É assim que Jesus agiu? Não, tratar pelo nome é tratar com respeito. É botar a pessoa no seu devido lugar. Chamar por apelido, do contrário, é desrespeito. É talvez você rebaixar, inferiorizar a pessoa. Eu tinha um amigo no meu bairro, novo, ele tinha acabado de se mudar para o nosso bairro, e ele tinha um problema nos seus dentes. Realmente, ele tinha um dente grande e para fora. Só que a molecada não perdoa.
Primeira coisa, quando viu aquele menino saindo do portão para fora, para a rua, e olha lá, já veio o Dentão. E ficou Dentão para cá. E aí, Dentão? Como é que tá, Dentão? Aquele menino chorava. Você acha que ele queria ter aquilo ali daquele jeito? Você acha que foi propósito ele fazer aquilo com os dentes? E a vila toda o inferiorizava por causa daquele defeito. E sabe, eu também tive um irmão, ainda tenho esse irmão, né? Ele tem uma perna um pouquinho maior que a outra. Então, quando ele anda meio que mancando assim. Mas é bem pouquinho. São poucas pessoas que percebem. Mas, quando as pessoas percebiam, primeira coisa que tratava, lá vem o manco. Ó a perna de pau aí. Ó não sei o quê. Só eu, que estava com meu irmão, sabia qual a tristeza que ele enfrentava. Quantas vezes ele chorou por causa daquele defeito. Quantas vezes ele tentava se corrigir para as pessoas não olharem para ele daquela maneira. Irmãos, é desrespeitoso demais você chamar a pessoa pelo apelido. Mas Jesus aqui, ele ele sabia disso aqui, portanto ele tratava com respeito as pessoas. Disse de um homem que chamava Jim Farley. Ele era um homem de grande sucesso. Ele nunca frequentou uma escola. Mas antes dos 46 anos, 4 colégios lhe concederam diplomas. E ele, então, foi diretor-geral dos Correios dos Estados Unidos. E também uma pessoa de grande influência no Comitê Nacional Democrático. E uma pessoa intrigada, amigo dele, perguntou para ele, mas qual o segredo do seu sucesso? Por quê disso daí? E ele voltou para seu amigo, mas o que te intriga ao ver o meu sucesso? E o amigo dele volta para ele e fala assim, mas eu ouvi dizer que você é capaz de falar o nome de 10 mil pessoas, chamar as pessoas, 10 mil pessoas pelo nome. Ele falou, não, você se engana. Eu sou capaz de chamar 50 mil pessoas pelo seu primeiro nome. E isso levou a cara na sociedade. É importante você chamar a pessoa pelo nome. E esse era um dos segredos de Jesus. O segundo segredo é, dê razão para os outros. Nessa vida, nós discordamos de muitas coisas. Vemos muitas discussões. E muitas vezes nós discordamos. Mas esse não era o método que Jesus usava. Vamos aprender o que Jesus usava. Como é que você dá razão para os outros? Será que é assim mesmo que funcionam as coisas? Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, versos 6 a 7. Livro de João, eu creio que você já está nele. Capítulo 3, versos de 6 e 7. E nós temos uma conversa aí, que diz assim, quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce de um espírito é ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam de nascer de novo. Não sei se vocês recordam, mas aqui é a conversa de Nicodemos e Jesus. E Nicodemos, então, começa a conversar com Jesus. E Jesus fala para ele que é preciso nascer de novo. E ele, então, fica intrigado, mas como nascer de novo? Pode um homem velho retornar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus, então, pensando no que ele disse, poderia facilmente discordar. Não é isso aí. Não é isso que você está pensando. Você está errado. Você está torcendo as minhas palavras. Mas não foi dessa maneira que Jesus agiu. Diz assim, olha, você tem razão. Realmente, o homem que nasce da carne, é da carne. Mas se você olhar pelo que eu estou falando, aquele que nasce do Espírito, é do Espírito. Precisamos separar essas coisas. Talvez você precise ver isso de um outro ângulo. E Nicodemos, então, ficou agora surpreso com a resposta de Jesus. Porque Nicodemos também era um homem de influência. Era um homem, um professor, que também ensinava as pessoas acerca de Deus.
Era um homem de poder aquisitivo alto na sociedade. Não era qualquer pessoa que se aproximou para Jesus. Mas Jesus, diante das suas questões espirituais, soube lidar com a situação, não discordando de Nicodemos, mas fazendo ver ele de um ângulo diferente. Talvez se você chega a conversar com uma pessoa, ela possa trazer assuntos que realmente você não concorde. Aliás, se você quer perder um amigo, entre em discussão com ele. Seja qualquer assunto, política, futebol, religião principalmente. Quer se separar de uma pessoa? Discuta com ela. Quer ficar de mal com alguém? Discuta com ele. Dê razão a outras pessoas. Este é o conselho de Jesus. Leve a conversa de uma forma diferente. Não diga para a pessoa que você está errado. Você não sabe nada. Eu discordo de você. Não é nada disso que você está falando. Não faça isso. As pessoas não vão gostar desse tipo de resposta. As pessoas vão querer distância de você, porque você não sabe conversar. Pelo contrário, se você quiser ganhar almas, não discuta. Apenas afirme a verdade. E deixe a pessoa com Deus e os seus pensamentos. Apenas afirme a verdade. E deixe as pessoas com Deus e seus pensamentos. Não discorde dela. Assim fazia Jesus, e foi assim que ele ganhou muitas e muitas almas. Portanto, eu digo, saiba dialogar corretamente, sem entrar em discussão. A terceira é confie nas pessoas. Ô, parte difícil. Confie nas pessoas. Complicado isso daí. Porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia no coração de outro homem. Mas Jesus, no entanto, nos dá essa lição: confie nas pessoas. Lá em Mateus 10:1, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus confiava naquele grupo. Jesus confiava nos seus 12 discípulos. E através da sua confiança, Jesus deu a eles autoridade sobre outras coisas, sobre poderes. Jesus conhecia cada um deles, mesmo sabendo que eles não o conheciam e não acreditavam em Jesus inteiramente ainda. Jesus conhecia o apóstolo João, Tiago, que eram filhos do trovão. Pessoas que, se discordarem dele, ele queria que o fogo do céu descesse sobre eles. Jesus teve que parar eles mais uma vez, porque como que pode? Jesus manda pregar uma mensagem de amor e eles voltam com a mensagem de violência. Jesus mesmo assim confiara nesses homens. Jesus também conhecia Pedro, um homem impetuoso, um homem que demorava a escutar, mas era rápido no falar, era rápido em querer dar a sua ideia, passar por cima dos outros. Assim era Pedro. Mesmo assim, ele confiou a ele. Jesus também confiou em Judas. Judas, que era o administrador ali do grupo, onde controlava o dinheiro, a administração. E Jesus, mesmo sabendo que Judas o trairia no futuro, pôs numa posição de confiança. E Jesus assim nos ensina: confie nas pessoas. Jesus confiava nas pessoas. Você pode cometer engano em confiar nas pessoas.
mas cometerá muito mais erros se não confiar nelas. Você tem uma chance muito maior de acerto, de fazer com que a pessoa confie em você, quando você confia nela. Você tem uma chance muito maior de ganhar respeito, quando você confia na pessoa. Você tem muito mais chance de a pessoa estar ao seu lado, fazer alguma coisa com você, quando você impõe coisas que acredita nela. E é assim que Jesus fazia. É assim que Jesus ganhava a confiança das pessoas. E é assim que ele nos ensina. Quando houver barreiras, peça um favor. Você já encontrou aqui com pessoas que têm discriminação? Eu diria que meu pai, ele era um racista. Hoje nem tanto, mas no passado ele era um racista. Ele não gostava de preto. E eu lembro que uma vez a minha irmã teve trabalho escolar e foi um amigo dela, ela trabalha em classe, era um grupo de pessoas, mas esse amigo foi lá pegar algumas matérias com a minha irmã. E era um menino escuro. E meu pai, quando viu, abriu a porta, que era ver um menino preto, ele pegou um pau e falou: sai daqui, seu moleque. Sai daqui antes que eu te espanco. O moleque não entendeu nada, não sabia por quê, o moleque saiu correndo. Meu pai, eu não sei porquê, mas ele tinha essa raiva, ele era racista. Era, hoje nem tanto. Hoje já não mais, graças a Deus por isso. Mas ele tinha uma barreira com esse tipo de pessoas. E quando houver barreiras, peça um favor. Há uma história na Bíblia que vocês conhecem também muito, que se encontra no livro de João, no capítulo 4. Se vocês quiserem abrir aí também. Lá nos versos 7 e 9. A 9. No João capítulo 4, versos 7 a 9. Que diz assim: uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade para comprar comida. E a mulher respondeu: o senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o senhor pede água? Ela disse isso porque os judeus não lidavam com os samaritanos. E Jesus, para quebrar essa barreira, porque Jesus sabia disso. Jesus sabia que os judeus não lidavam com os samaritanos. Porque os judeus acreditavam que era o povo único, que adorava ao Deus verdadeiro no local verdadeiro. E por isso não lidavam com os samaritanos, que também acreditavam em Deus, mas que a adoração também poderia ser feita em Samaria. E ali havia uma briga entre esses povos. E Jesus, sabendo, então, se aproxima de uma mulher samaritana e quebra a barreira. Fala: por favor, mulher, me dê um pouco de água, porque ela estava ali no poço pegando água. E a mulher então fica confusa, vai dizer: mas como você, sendo judeu, eu, Samaria, você me pede de beber? E ali então eles entram numa conversa mais profunda e Jesus oferece para ela então a água da vida. E aquela mulher então, em vez de talvez discriminar a Jesus por ser judeu, ela passa assim, a gostar de Jesus. Porque Jesus oferece para ela algo que ninguém jamais ofereceu. Ou que nenhum judeu jamais havia oferecido, que era a água da vida. E ela passa a gostar de Jesus por um simples gesto. Então, se você talvez tem uma pessoa que talvez te discrimine e não goste de você, faça esse teste. E a pergunta que eu faço é agora: como você consegue pedir um favor para um desconhecido ou um preconceituoso? Ou uma pessoa que não gosta de você? Como você faz isso? Eu vou deixar aqui com você também algumas dicas. Tá? Coisa simples, mas tem que ser forte e corajoso para que você faça isso. Primeiro, peça favor a essa pessoa sem constrangimento e não se acanhe, vá direto ao assunto. Fale confiantemente, crendo que o seu pedido será atendido. 3, fale olhando nos olhos dela. 4, espere as respostas. Logo após você se apresentar com o pedido, espere, dê um tempo. Deixe que a pessoa responda. Deixe que ela pense no que está acontecendo.
Porque imagina você chegar numa pessoa que não gosta de você e você pede um favor para ela. Mas deixa ela raciocinar, deixa ela pensar. Deixa ela sentir que você está querendo quebrar barreira. Independente da resposta, sim ou não, agradeça pela atenção que foi dispensada. Agradeça pela resposta, pelo pedido que você fez. Jesus disse: pedir e dar-se-vos-á. Se você encontra uma barreira contra você mesmo, peça um favor a alguém que há um relacionamento preconceituoso. Você vai ver. Faça isso e veja que um milagre acontecerá. Deixa que Deus ache no assunto. Não se imponha, mas também não se envergonhe. Não se acanhe. E você vai presenciar um milagre. Faça como Jesus. Um outro ponto. Elogie as pessoas sinceramente. Elogie as pessoas sinceramente. Jesus elogiava muitas pessoas. Mas você vai entender agora como elogiar as pessoas. Porque coisas acontecem com elogios, né? Muitas pessoas podem se sentir muito orgulhosas. Então disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Como Jesus elogiava a pessoa? Ó mulher, grande é a tua fé. Jesus elogiava não a mulher, mas a virtude que a acompanhava. Se quer elogiar alguém, elogie a sua virtude. Ele não disse: você é grande, mulher. A tua fé é grande. E é a tua fé que te salvou. Jesus disse também uma vez para Pedro: bem-aventurado és, Simão Barjonas. Em que ocasião Jesus falou isso para Pedro? Quando Pedro reconheceu como filho de Deus. Mas logo em seguida, Jesus explicou para Pedro que aquilo que Pedro havia falado era de uma inspiração divina, que não veio de Pedro, mas sim veio do Pai Celestial. Pedro, não entendendo o recado, logo após recebeu uma repreensão de Jesus. Porque Jesus havia de morrer e Pedro então fala que jamais, de maneira nenhuma, isso pode acontecer contigo. E Jesus o repreende. Mesmo depois de receber um elogio, Pedro não sabia se controlar. E eu te digo uma coisa, é melhor correr o risco e deixar passar do que você elogiar. É preciso que você elogie do que deixar passar essa chance. Certa vez Jesus ele encontrou um homem pagão também. E ele disse assim que a fé dele era extraordinária. Ele era um centurião romano. Qual foi essa ocasião? Esse centurião romano tinha um servo, esse servo estava adoentado. E ele mandou um outro soldado para que falasse com Jesus o que estava acontecendo. E ele demonstrou uma fé tamanha, que Jesus, ao se encontrar com esse centurião, falou assim: olha, jamais encontrei tamanha fé em Israel como a deste homem. E ele era um romano, não era um judeu, mas estava entre os judeus. Estava precisando de Jesus, e Jesus elogiou pela fé que ele tinha. Homem de tamanha importância também se humilhou a Jesus, e Jesus o reconheceu e o elogiou. Elogie as pessoas, mas como Jesus o elogiava. Esteja pronto para ajudar imediatamente. E aqui está um assunto farto de que Jesus faz constantemente durante a sua vida. Jesus, ele estende a mão para o enfermo e diz: quero, fique limpo. Esta ocasião foi em que um leproso estava muito, muito doente, já fazia alguns anos. Era um homem que era desprezado pela sociedade. Era um homem que as pessoas não queriam saber mais dele. Era um homem que já era
pela sociedade considerado um lixo humano. Mas um homem, como ser humano, precisa de ajuda. E Jesus ali, então, chega perto desse homem, desse lixo humano, e o ajuda, e o cura. Jesus não tem esse preconceito. Ele está sempre pronto a ajudar as pessoas. Tem uma ocasião em que Jesus estava pregando para uma multidão. E multidão o cercava, por dentro e por fora. E chegou então um paralítico. E eu fico imaginando, toda vez essa cena me fica na cabeça. Você imagina, eu estou aqui, de repente o teto começa a se abrir? Já imaginou uma cena dessa? De repente o teto começa a se abrir ali, e um homem começa a descer do telhado, e para todo o sermão de Jesus, Jesus é interrompido, mas mesmo assim, o esforço daqueles rapazes valeu a pena, porque Jesus também, de pronto e imediato, ajudou aquele homem, e o curou também aquele paralítico. Mas o interessante é que, além de Jesus ajudá-lo, os amigos dele o ajudaram, não importa a barreira, não importa o que tinha pela frente, porque pela porta não passava, pela janela não passava, não tinha como chegar até Jesus. Eles acharam um jeito. E o ajudaram de qualquer maneira. Esteja sempre pronto a ajudar. Assim era Jesus. Assim eram as pessoas que andavam com Jesus. Jesus também se depara com outro homem que há 38 anos era paralítico também. Ali perto do poço de Betesda. E Jesus começa a conversar com ele: filho, o que está acontecendo? E ele conta a história para Jesus, não sabendo direito quem é Jesus, mas ele fala: olha, eu preciso de ajuda, eu preciso que eu esteja perto do poço, quando essa água mexer, eu possa ser curado, e não sei o quê, e fala com Jesus. E Jesus então o interrompe, então, e o ajuda, e traz a cura para ele também. E assim Jesus discorre com muitas e muitas pessoas durante o percurso dessa vida nessa terra, ajudando prontamente. Tem um desenho bíblico que eu assisto, que a minha filha assiste, e mostra os milagres de Jesus. Mas uma dessas mostra Pedro, já Jesus cansado de caminhar, de viajar e de pregar e dormindo. Pedro chega na madrugada perto dele e chama: mestre, mestre, por favor, mestre. E Jesus acorda: diga, Pedro, o que acontece? E eu achei interessante porque no desenho mostra exatamente essa realidade. Jesus cansado, mesmo assim, precisando de dormir, é interrompido durante seu sono e atende a Pedro prontamente. Diga, Pedro, o que te incomoda? O que eu posso fazer por você, Pedro? E Pedro então discorre com ele a conversa de que os romanos o tinham cobrado impostos, mas ao mesmo tempo tinha falado mal de Jesus. E ele estava triste por isso. Ele, Pedro, não se preocupa com isso. E assim vai o assunto, mas Jesus estava sempre pronto, não importa se ele estava cansado. Ele se dispunha para ajudar as pessoas. E o último segredo de Jesus que nós encontramos é: use palavras animadoras. Isso também era um lema de Jesus. Lembra daquele paralítico que eu te falei agora há pouco, do telhado, que desceu, que Jesus curou? Sabe qual foi a primeira palavra que Jesus disse para ele? Tem de bom ânimo, filho. Perdoado estão os seus pecados. Palavras de ânimo. Tem de bom ânimo, filho. Você sabe que Jesus, quando encontra com a mulher que lhe tocou pela orla e foi curada, e lhe chamou a atenção diante da multidão, que ficou preocupada, qual a reação seria de Jesus? Tem de bom ânimo, filha.
A tua fé te salvou. Não te preocupes com isso. Não te preocupe com a vergonha. Não te preocupe com o medo. Não te preocupe com a rejeição. Tem de bom ânimo. E assim eram palavras de Jesus. E assim discorria Jesus com as pessoas. Ele era uma pessoa animada, uma pessoa feliz, uma pessoa contente, uma pessoa otimista e não pessimista. Jesus nunca trazia palavras de desespero, de tristeza para as pessoas. Afinal, as palavras de Jesus eram: tende fé em Deus, não temas, ó pequenino rebanho. Alegrai-vos porque a vossa redenção se aproxima. Regozijai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no livro dos céus. Palavras de ânimo de Jesus. Era o que Jesus recomendava para as pessoas. O Salvador ele nunca falava de coisas ruins, de coisas más. Ele nunca criticava as pessoas, ele nunca era pessimista. E por causa disso as pessoas gostavam dele. Por causa disso as pessoas seguiam ele. Quer saber como as pessoas gostam de você? Dê ânimo para elas. Então, faz com que elas fiquem entusiasmadas. Dê palavras de conforto, de carinho. Elogie, ajude. E você verá que as pessoas irão gostar de você. E isso é um ato automático. E eu queria fazer a conclusão, então. Primeira coisa, qual que era o segredo de Jesus? Chame as pessoas pelo nome próprio. Segunda coisa, razão. Dê razão para os outros também. Não segure a razão. Confiança, confie nas pessoas e elas confiarão em você. Favor. Peça um favor e quebre barreiras. Quebre o preconceito. Elogio. Elogie e exalte as virtudes, esquecendo os defeitos dos outros. Ajude. Esteja pronto para ajudar imediatamente, se possível. E 7. Palavras. Diga palavras animadoras, palavras otimistas, entusiásticas. Fazendo essas simples sugestões, os outros com certeza vão gostar de você. Mas eu gostaria que você lembrasse disso também. Não se esqueça dessas 3 coisas, que é importante. Nem Jesus agradou a todo mundo. Tanto é que as multidões o levaram à cruz. Instigados pelas próprias autoridades, os próprios líderes que não gostavam do homem que atraía os povos ao seu redor. Mesmo se esforçando. Se as pessoas não gostarem de você, sempre se lembre que Jesus gosta muito de você e o ama tanto que deu a sua vida por você. E se não houvesse mais ninguém nesse mundo para salvar, exceto você, ele estaria disposto a vir a este mundo e morrer somente por você. Mas não fique de braços cruzados. Você também pode fazer muito pelos outros. Você pode praticar os 7 segredos para que os outros gostem de você e aceitem a Jesus Cristo por seu intermédio. Que Deus abençoe vocês. Que vocês aproveitem a lição de Jesus. Tem muito mais que ele ensina, mas são apenas 7 passinhos que pode ajudar você na sua vida social, na sua vida espiritual e na salvação de outras almas. Deus os abençoe.
eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondestes minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Vamos colocar de pé. Oremos. Querido Deus e amado Pai, que estás nos céus, ó Senhor, obrigado porque através de Jesus muitas lições nós aprendemos. São ensinos que elevam realmente a nossa vida, Pai. Ensinos que nos ajudam a lidar com as pessoas, até com os nossos inimigos. Ó bom Pai, obrigado por esses ensinos preciosos, pelo sacrifício também que foi dado ao vir aqui morrer em nosso lugar e para tanto nos dar a vida eterna, Pai. Obrigado também porque o tempo está próximo e logo, logo viremos Ele nas nuvens dos céus. Obrigado, bom Pai, por nos amar tanto, 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 que apesar da tua grandiosidade e da nossa pequenez, o Senhor, através dos seus filhos, do seu Filho, pôde nos ligar-nos, ó Pai. Abençoe aqueles que aqui vieram no teu santuário. Obrigado porque eles também puderam aprender que outras pessoas podem amá-los, porque Jesus nos amou primeiro. Obrigado, ó bom Pai, porque aqui em vida estamos e queremos glorificar e adorar o teu santo nome. E ajuda-nos, ó Pai, a cumprir a nossa missão de levar a mensagem de Cristo de salvação pelo mundo afora. Ajuda-nos, ó Pai, a abreviar a tua volta, porque queremos e muito estarmos contigo, juntos e para sempre. Abençoa-nos agora, que vamos partir para casa. Nos proteja e nos guarde. Dá-nos uma semana abençoada. Quero entregar estes teus filhos e a mim também em tuas mãos, ó Pai. Em nome e pelo amor de Jesus. Amém.